A nossa equipe veio até o escritório dos advogados do Fabiano, do caso Fabiano aí que foi inocentado pela justiça e que passou 6 meses no presídio pagando por um crime que ele não cometeu. A nossa equipe veio até o escritório do advogado Dr. Paulo Cavalcante e a doutora Maiara, que são os 2 advogados que estão com o caso Fabiano, que é um caso aí totalmente já inocentado pelo juiz. E o doutor Paulo vai agora dar o parecer final desse processo e falar para nós a respeito desse caso, que foi um caso que mexeu com toda a sociedade, inclusive com os familiares. E o BR-104 foi o portal que fez com exclusividade essa matéria na cidade de União dos Palmares. Um caso que veio à tona aí e inocentou aí o Fabiano. Foi um caso difícil, o senhor em praticamente menos de 6 meses, o senhor conseguiu reverter todo o caso. Bem, bom dia aos amigos do BR e à sociedade palmarina. A minha colega a doutora Maiara, que é meu braço direito e meu braço esquerdo, essa aqui. Veja bem, eu não digo que foi um caso difícil. A luta foi grande, foram 6 meses. 6 meses enfrentando esse processo. Doutora Maiara deu entrada, se o espírito não me engana, em 3 pedidos de revogação, habeas corpus, tudo. A luta foi grande. E a vitória saiu exatamente no dia da audiência de instrução e julgamento, quando houve inclusive a cariação, porque nós solicitamos a cariação entre testemunha e os policiais, e ficou provado. Quando o próprio promotor, um homem de conduta ímpar, doutor Antônio Vilas Boas, eu faço questão de frisar, o próprio doutor Vilas disse que não existia prova suficiente para condenar o Fabiano. Nós também apresentamos as alegações finais em audiência, ao vivo e a cores, e o juiz também, ao vivo e a cores, prolatou a sentença inocentando o Fabiano. Então, julgou improcedente a denúncia, certo? Um caso sui generis. Eu queria até aproveitar, vocês me conhecem de União, eu tenho já 43 anos, vou para 44 como aprendiz de advogado. E hoje em dia, até pela idade, fiz 68 anos domingo, eu tenho aprendido muito com essa jovem. E esse nome, doutora Maiara, já é conhecido, vai ficar mais ainda. Vocês vão ouvir falar nesse nome, doutora Maiara Pereira. E veja um negócio interessante. No dia que vocês me entrevistaram, que foi logo em seguida a prisão do Fabiano, eu conhecia o Fabiano, eu conheço a família do Fabiano. E ele é de uma família humilde, mas trabalhadora, decente. E eu fiquei revoltadíssimo com a prisão dele daquela forma que ocorreu. Até por saber que ele não era usuário, muito menos traficante. Era um rapaz trabalhador. E mais estranho ainda, pelo que eu ouvi, os policiais falaram. E eu quero até fazer uma parte aqui, que naquela entrevista, você ouve muitas coisas e você está emocionado por saber que seu cliente é inocente e você está naquela ânsia de buscar a justiça e às vezes você ouve coisas e fala na entrevista que posteriormente você toma conhecimento de outras coisas e você chega até a se arrepender. E a pessoa que é um homem de bem, ele tem que saber quando está certo e quando saber que está errado, pedir desculpa. Eu faço aqui um pequeno parênteses que eu quero me retratar. Que se eu cheguei a magoar os policiais de BPTran, os 2, e como própria instituição BPTran, eu quero pedir desculpa. Mas eu estava justamente em busca daquilo que eu consegui. A inocência do Fabiano junto com a doutora Maiara. E aí não gosto de magoar de ninguém, tá entendendo? Agora, naquele momento, se você me perguntar o que foi que você disse, eu nem me lembro mais, não lembro. Mas ouvi as pessoas conversarem comigo, minha própria advogada, a doutora Maiara, me passou, e eu quero me retratar, pedir desculpas se magoei a instituição BPTran, como aos próprios policiais, que estavam cumprindo o trabalho dele, certo? Como nós estávamos cumprindo o nosso. E graças a Deus, essa dupla cumpriu esse escritório de uma forma muito boa. E a prova está aí, Fabiano na rua, livre, sem dever nada a ninguém. Que bom, né? Doutora Maiara, foi um caso aí inocentado, o que significa que a concretização do caso foi comprovada, né? O juiz deu a sentença de inocente para o Fabiano
E os policiais não eram também de União dos Palmares, eles não conheciam o quanto o doutor Paulo Cavalcante conhecia os policiais, ou melhor, o Fabiano, e o Fabiano foi inocentado, já vai voltar a trabalhar e tudo, sofreu bastante lá naquele presídio, 6 meses, né? Você imagine qualquer pai de família ou qualquer familiar, o que não sofre com um inocente dentro de um presídio do trabalhador, de um presídio onde tem vários delinquentes sofrendo 6 meses. Foi um caso aí para o escritório jurídico, para a senhora, doutora Maiara, para o doutor Paulo, inocentar aquele rapaz. Foi mais uma conquista do direito ou foi uma vitória para um inocente que tem o seu merecimento? Olha, no dia até da audiência, quando a gente conseguiu, foi uma comemoração aqui dentro do escritório. Eu fiquei arrepiada, a gente quase chora, porque foi muito trabalho, entendeu? Foram 6 meses, mas foram 6 meses trabalhando muito, porque a gente tinha certeza da inocência dele, então era uma força a mais para trabalhar. E no momento da vitória foi a concretização do que eu estudei para fazer, entendeu? Eu estudei para fazer justiça e para fazer o direito ser cumprido. E naquele momento foi feito e foi muito bonito. Muito bonitas as palavras do próprio juiz, doutor Lisandro, na sentença, né, que falou sobre a conduta do Fabiano. Ele viu que o Fabiano não é uma pessoa dada ao crime, conversou com ele no momento do interrogatório, viu que ele era trabalhador, que no dia, inclusive, ele recebeu uma ligação para ir trabalhar fora. Então, as próprias palavras do juiz fizeram o direito ser cumprido da forma mais bonita que a gente já viu, assim, no direito penal. É muito bonito trabalhar com isso e ver o direito penal ali na prática ser cumprido, sabe? Ser inocentando uma pessoa que realmente merecia, entendeu? Fazendo o direito de fato prevalecer. Vou falar com o doutor Paulo mais uma vez. Doutor Paulo, o Fabiano, né, inocentado aí nesse caso, e para o senhor que acompanhou todo o caso desde o começo, vai ser movida alguma ação do escritório jurídico, os senhores como os advogados, o senhor e a senhora, como advogados do seu cliente Fabiano, irá mover alguma ação por danos morais, já que ele passou 6 meses sofrendo no lugar para delinquentes, digamos assim? Veja bem, antes de te responder, eu queria fazer uma ressalva aqui. Deus é justo. E nós aqui, no nosso escritório, nós iniciamos o dia com oração. Sempre com Deus no nosso coração, e Ele tem nos ajudado. Esse caso específico do Fabiano foi interessante. Ele foi preso em um dia, vejam bem, em um dia, encontraram essas drogas no fundo de um terreno, que tinha nada a ver com o Fabiano. Nós provamos que Fabiano não estava nem da posse de droga. Nós provamos, com testemunha. Inclusive com a cariação entre os militares e a testemunha. E no dia seguinte, houve uma operação em União, acho que você recorda, a devida do DEIC, com mandatos de prisão da 17ª Vara, justamente atrás dessa droga que foi apreendida no dia da prisão do Fabiano. Veja como Deus é justo. É muito importante isso. Não é isso? Então nós conseguimos o quê? A doutora Maiara solicitou ao juiz a famosa prova emprestada, ou seja, que o juiz oficiasse a 17ª Vara e ela mandasse todo o que estava naquele processo de lá para o nosso aqui. E o juiz, doutor Lisandro, muito imparcial, acatou nossa sugestão, após parecer favorável do promotor, e nós tivemos o quê? Todas as provas da inocência do Fabiano. O próprio delegado da DEIC, no relatório desse outro processo, afirmava apontava o dono daquelas drogas. Então, tem 2 pessoas presas, sendo que uma cúmplice e outra inocente, né? Uma que o delegado confirmava por escutas telefônicas, por toda uma investigação, que era dona daquela droga, isso, e outra que não tinha nada a ver com a história. Então, a gente pegou a prova daquele outro processo e juntou no processo do Fabiano, provando, ora, tem 2 pessoas aqui sendo acusadas pela mesma droga, sendo que o próprio delegado em investigação, foram escutas telefônicas, acho que tem mais de 500 páginas do processo,
que ele comprova que aquela droga são de outras pessoas, de uma facção criminosa. Então não tem nada a ver com o Fabiano. Inclusive, em um dos áudios, um deles fala que o Fabiano foi preso de forma errada, que era inocente e tudo mais. Em um dos áudios tem isso nas gravações, entendeu? Olha que interessante. Pergunta, veja bem, terminou o processo, Fabiano passou 6 meses preso. Aí você pergunta, e o escritório vai adotar alguma providência? Nós temos que ser instados a fazer alguma coisa. Então a família do Fabiano, ele, o próprio Fabiano, claro que tem direito, se ele quiser contratar um escritório, ou esse mesmo, e entrar com ação contra o Estado. Embora, eu dou até minha opinião pessoal, esse dinheiro, que claro que seria uma ação vitoriosa, mas você pergunta, e o Estado pagaria logo? Pode ser que os netos do Fabiano venham a receber, mas merecia uma ação, porque aquele jovem sofreu muito. Porque lhe digo uma coisa, ele está solto e inocentado. Mas ainda hoje existem muitas pessoas que olham para ele com aquele olhar de condenação, porque ele foi preso por droga, quando ele não tinha nada a ver. Então eu espero que a sociedade palmarina também olhe para ele agora com os outros olhos. Olha com os olhos, vendo ali um homem trabalhador, um homem de bem. E nós estaremos aqui sempre à disposição dele e da família. Muito bem, queremos aqui finalizar a nossa entrevista, agradecendo ao doutor Paulo. Se ele tiver algo para indagar, para acrescentar, fica à vontade. E a doutora Maiara também. Eu só tenho a agradecer a vocês, porque o BR, desde o início, passou a ser parceira da defesa. Incrível. Com a prisão do Fabiano, vocês estiveram com a gente e até agora comemorando uma vitória da justiça. Eu quero aqui repetir a imparcialidade do juiz, do promotor, de todos os envolvidos no processo, porque a vitória não é para a gente, a vitória é para ele, para Deus, que nos deu discernimento para caminharmos rumo à inocência do Fabiano. Não é, Maiara? Isso mesmo. Maiara? É só um agradecimento mesmo e assim, é o cumprimento do nosso dever, né? O que a gente estudou para fazer, o que eu jurei fazer e estamos aqui fazendo. Também quero agradecer ao BR, né, por abrir esse espaço, tanto quanto na prisão como agora, para comemorar, né? E que a gente está aqui à disposição, sempre que precisar, estamos aqui. Ok, queremos então agradecer a ambos aqui, ao doutor Paulo Cavalcante e à doutora Maiara também. Caso Fabiano encerrado, dada aí a sentença de inocentado, o caso Fabiano, que foi aí um caso muito repercutido em União dos Palmares, né, onde a polícia do BPTran abordou o Fabiano no seu local de trabalho, alegando que ele tinha droga, onde na verdade ele não tinha. O próprio DEIC já investigava o caso, a droga que fora encontrada lá atrás, em outro terreno, o próprio DEIC já investigava esse caso. Era de outro autor que já se encontrava preso. E o Fabiano, como um homem trabalhador, um homem digno, teve a sua liberdade de volta. A gente vai encerrando essa matéria aqui com imagens de Raiane Rodrigues, Alberto Vanderlei para o portal BR 104.